Boa noite a todos. Boa noite. Desejo as boas-vindas a quem está vindo pela primeira vez, aos que já vieram, mas não há pouco tempo, mas há muito tempo, bom retorno, e a todos os que sempre estão aqui conosco. Começa hoje o núcleo do argumento que vocês escolheram para nós investigarmos na Escritura, a intercessão de Nossa Senhora. Por quê? Nós dedicamos, se não me engano, 5 programas para abordar o assunto no Antigo Testamento, se Nossa Senhora está tratada no Novo Testamento. Nós explicamos. Nós fomos buscar no Antigo Testamento exemplos de intercessores junto a Deus que obtiveram muitas graças, rezaram a Deus e foram ouvidos. Pediram a Deus e foram atendidos, alguns até imediatamente, e em situações as mais variadas. Recordo aqui, os intercessores no Antigo Testamento, que quando se colocaram em oração, obtiveram aquilo que desejaram. E Deus, por assim dizer, se rendeu. E o Altíssimo, por assim dizer, atendeu imediatamente sem pestanejar. Pestanejar é força de expressão aplicada para Deus, porque Deus não tem pestana, Deus é Espírito, a não ser o Cristo ressuscitado que está sentado à direita do Pai, que ressuscitou em corpo e alma. Aí sim se pode falar de pestanas no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos recordar os intercessores, cada um deles no seu tempo, cada um deles em situações difíceis, eu diria muito difíceis. Começamos com Abraão, depois pulamos para Moisés, Arão, Elias, Samuel, Isaías, Moisés, Davi, Ezequias, Esdras, Neemias, Judite e os profetas Jeremias, Ezequiel, Amós e Zacarias. Até um anjo de Deus intercede junto a Deus em favor do povo. Então, a ideia foi exatamente a seguinte: se eles foram ouvidos por Deus como intercessores, recordo aqui a categoria intercessão, significa pedir a Deus por alguém. É diferente de oração de súplica. Súplica você pede por você, ou para você, para o Senhor ou para a Senhora. Isso se chama suplicar a Deus. Exemplo de súplica, Jesus formulou no Calvário: meu Deus, por que me abandonaste? Súplica também nosso Senhor pronunciou no Jardim das Oliveiras: se possível, afasta de mim este cálice. Mas também Jesus fez oração de intercessão. Jesus, no capítulo 17 do Evangelho segundo João: Pai, eu peço por aqueles que me deste. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do maligno. Depois, em Lucas capítulo 22, Jesus chama Pedro à parte e diz: Simão, Simão, Satanás te reclamou a mim para te joeirar como trigo, mas eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça e, uma vez convertido, tu confirmes os teus irmãos. Então, nos próprios lábios de Jesus, nas próprias orações de Jesus, nós temos súplicas e temos intercessões. Então, não esqueçam os pedidos na Bíblia, pedidos de oração. As orações de petição, se quisermos, são de duas naturezas. Quando pedimos por nós, súplica. Quando pedimos pelos outros, intercessão. Na Bíblia temos intercessores. E eu disse, caro internauta, que esse assunto era relevante para que ninguém ouse afirmar: nós evangélicos porque cremos no Evangelho, que a intercessão de Nossa Senhora é uma novidade na Bíblia. Como se nós, nos dirigindo a Nossa Senhora, rogai por nós, nós estivéssemos inventando alguma coisa. Errado, errado e errado.
Vamos ver no Novo Testamento o apóstolo Paulo, essas palavras que estão na Ave Maria, na Santa Maria, rogai por nós, pecadores, ela aparece pelo menos 4 vezes no epistolário paulino. Nas cartas de São Paulo, ele diz explicitamente, rogai por mim. Na carta aos Hebreus, no último capítulo, rogai por nós. Na primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25, rogai por nós, diz o apóstolo Paulo aos cristãos da cidade de Tessalônica, os destinatários da carta primeira aos Tessalonicenses. Pois bem, então a ideia foi, se esses que não tinham tantos méritos diante de Deus como Nossa Senhora rezaram e obtiveram favores em favor dos outros, quanto mais Nossa Senhora. Ela, num grau eminente, num grau muito mais elevado que os demais, porque ela é a cheia de graça. Ah, mas ela é uma mulher igual a todas. Dizem, é um clichê, aliás, é um chavão pronunciado ad nauseam por muitos cristãos. É uma mulher igual a outra, a qualquer outra. É uma mulher comum, é uma mulher qualquer, como qualquer outra. É verdade essa afirmação? Bom, calma. Num certo sentido, sim, porque ela é uma criatura como todas as outras. É uma mulher como todas as outras. Então, nesse sentido, sim. Mas a missão que Deus confiou-lhe faz de Nossa Senhora não uma mulher qualquer, uma mulher única. Porque foi a única que Deus escolheu para ser a mãe do seu Filho unigênito, eterno com Ele. O Filho também, que é Deus com o Pai, é o único filho da história da humanidade que teve o privilégio de escolher a mãe. Nesse sentido, Nossa Senhora não é uma mulher qualquer. Aceite ou não, Deus enviou seu Filho, Gálatas capítulo 4, versículo 4, nascido de uma mulher, segundo a lei, para remir os que estavam sob a lei. Ela não é uma mulher qualquer nesse sentido, quanto à missão que ela recebeu. Depois, quanto à graça que Deus concedeu a ela. E nesse sentido, eu lamento profundamente que a palavra grega que o arcanjo Gabriel pronunciou no mistério da Anunciação, no capítulo 1 do Evangelho segundo Lucas, ave cheia de graça. Em grego, kekaritomene, em grego, essa expressão é tão forte que não é exato traduzir cheia de graça, porque kekaritomene em grego significa uma realidade tão repleta da graça que a graça transborda. Ou seja, em língua portuguesa, você pode, para descrever um copo cheio, dizer que ele está cheio, mas não que ele está agraciado de água. O copo recebeu água, correto. A água não é mérito dele, a água foi colocada nele. Muito bem, ele foi favorecido com a água que foi colocada no copo. Percebam, por favor, lamentavelmente, nas Bíblias protestantes, eu não conheço todas as traduções, mas em muitas, o que o arcanjo diz, a tradução é ave agraciada. Ora, agraciado não traduz fielmente o termo kekaritomene. Kekaritomene, aqui a língua grega, é graça transbordante. É mais do que cheia, é uma plenitude, ou seja, está cheia, que ultrapassa a plenitude, que derrama, que transborda, que esparrama, se você quiser. Portanto, ela não é uma criatura qualquer, porque a nenhuma criatura, essa palavra, mesmo que a tradução nas Bíblias protestantes esteja bem empobrecida, não é uma criatura qualquer, a criatura que Deus quis cumulá-la com a plenitude transbordante da graça. Depois,
E aqui está talvez o mais chocante para alguns que não gostam dela. Eu lamento. Mas é a única mulher a quem Deus pediu a bênção, a quem Deus chamou de mãe. Então não é uma mulher qualquer. Deus jamais chamou nenhuma mulher e nenhuma criatura humana e nenhum anjo de mãe. Deus, segundo a carne, teve mãe. Deus, segundo a divindade, não teve mãe. Deus, segundo a humanidade, teve mãe. E Deus, segundo a humanidade, não teve pai. Como Deus tem pai e não teve mãe. Como Deus encarnado teve mãe e não teve pai. Isso não faz de Nossa Senhora uma mulher qualquer. Portanto, espero que fique claro, enquanto Deus, sem se encarnar, enquanto Deus tem pai e não teve mãe. Porque Nossa Senhora não é deusa. Nossa Senhora é uma criatura. Mas enquanto o Verbo se encarna no ventre dela, Maria Santíssima é mãe do Filho de Deus segundo a carne. E como o Filho de Deus é o Verbo eterno do Pai, o Verbo que se fez carne, o Verbo que estava junto de Deus, o Verbo que era Deus, enquanto o Verbo se faz carne, Maria é mãe do Verbo encarnado. E isso não faz dela uma mulher qualquer. E com o devido respeito, aceite se quiser. Esse é o dado indiscutível da história da salvação. Portanto, num certo sentido, é correto dizer, ela é uma mulher comum, ela é uma mulher como todas as outras, porque a condição de humanidade torna Nossa Senhora igual a todos nós. Agora, também as semelhanças acabam aqui, porque a missão que ela recebeu, a graça com que Deus a favoreceu, dentre tantos outros méritos, fazem de Nossa Senhora não uma mulher qualquer, mas uma mulher única. Muito bem, vamos em cheio agora ao texto mais importante a respeito da intercessão de Nossa Senhora, o milagre das bodas de Caná, em João capítulo 2, Bíblia, Ave Maria. Eu disse texto mais importante, por quê? Porque existem outros textos em que Nossa Senhora está incluída em intercessões, digamos assim, coletivas. Quem pode dizer qual é o primeiro texto onde Nossa Senhora aparece com várias pessoas, apesar de o relato dos Atos dos Apóstolos não dizer explicitamente que eles estão ali intercedendo, mas eles estão ali rezando? É Nossa Senhora com os apóstolos e os discípulos aguardando a efusão do Espírito Santo em Pentecostes, no capítulo 1, versículo 14. Mas nós vamos ver isso depois do milagre das bodas de Caná. E vamos ver Nossa Senhora no céu, com todos os anjos e santos intercedendo e as orações dos santos subindo a Deus. Apocalipse, capítulos 5 e capítulo 5 e capítulo 8. Mas isso é mais para a frente. Bem, começamos o relato. Eu proponho a vocês que a análise que nós vamos fazer vai ser uma análise versículo por versículo, para a gente perceber a riqueza do texto. Isso é uma coisa que eu não posso fazer numa homilia, por exemplo, porque aí vai ficar uma homilia de 10 segundos, aí vocês vão reclamar porque eu não posso fazer a homilia demorada. Então, aqui a gente tem a possibilidade de investigar a riqueza de cada versículo para descobrir espantosamente e gratamente quanta coisa bonita Deus quis colocar neste relato de apenas 12 versículos. Vamos então ao primeiro. Cada versículo nós vamos ler todos juntos. 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali uma... Bem, a primeira coisa que precisa ser destacada, 3 dias depois. Nosso Senhor Jesus Cristo morreu no que hoje nós chamamos de sexta-feira. Ressuscitou ao 3º dia, o 1º dia da semana. Morreu na sexta, 1º dia. Foi sepultado na sexta.
O sábado santo, ele já desceu à mansão dos mortos na hora em que morreu. O sábado é da espera, é da expectativa. O domingo é o dia do triunfo, o dia da vitória. Repare que o final do capítulo 1, a partir do versículo 35 até o versículo 51, nós temos nosso Senhor Jesus Cristo se encontrando com os primeiros discípulos. Vejam, do versículo 19 até o versículo 34, são algumas palavras sobre João Batista. Mas do versículo 35 ao versículo 51 do capítulo 1, Jesus está se encontrando com aqueles que vão ser os futuros apóstolos. Quem são eles? No versículo 40, André, irmão de Simão Pedro, depois o próprio Simão Pedro, depois Filipe, no versículo 44, que era natural de Betsaida. Aliás, os três são citados aí no versículo 44. Filipe, André e Pedro. Esses três se encontram com Natanael, aquele que vai se chamar Bartolomeu, filho de Timeu. Bar, em hebraico, é filho. Bartolomeu, filho de Ptolomeu ou Ptolomeu. Bartolomeu é Natanael. Bom, depois desse diálogo, o texto, e na Bíblia nada acontece por acaso, 3 dias depois. Uma sutil recordação de que, passado este prólogo, por assim dizer, do jovem rabino, que passou 30 anos no silêncio de Nazaré da Galileia e que se desloca para as margens do mar da Galileia, vamos estimar de Nazaré até Cafarnaum, é uma das cidades que circundavam o mar da Galileia. Não sabemos exatamente aqui, porque se diz no versículo 35 que Jesus avistou-os, sem dizer em qual cidade. Se era a própria Betsaida, se era Cafarnaum, se era... não importa, uns 40 quilômetros de Nazaré para lá. Jesus se desloca para o mar da Galileia. 3 dias depois. Podemos então imaginar que nesses 3 dias, nosso Senhor Jesus Cristo já tinha consigo os apóstolos. Por quê? Porque eles todos são narrados no versículo 12, por favor. No versículo 12 de João 2, dê uma olhada que Jesus não foi para a festa sozinho. Jesus foi para a festa com eles. Aliás, a finalidade do milagre, exatamente numa festa de casamento, é exatamente esta, que está no versículo 12. Depois, versículo 11, versículo 11, pronto. Jesus realizou este primeiro milagre em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então nós já temos a finalidade do milagre. A finalidade do milagre não é uma autopromoção de Jesus. Não é a primeira demonstração de poder para que as pessoas vejam, eu sou Deus mesmo. Não é nada disso. A intenção de Jesus com qualquer milagre, tanto no seu tempo, como em 2000 anos de história, como a qualquer momento até o fim dos tempos. Vamos ver em João 20, versículo 30, todos juntos. Esta é a finalidade de qualquer milagre. O milagre não é simplesmente ou meramente ou tão somente ou principalmente para nos livrar de um perigo, de um assalto, de um acidente, para curar enfermidades, para nos livrar da morte, para pagar nossos débitos,
para conceder favores. A finalidade do milagre na Bíblia é um só. E vamos ler juntos. Fez Jesus, na presença dos seus discípulos, ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Pronto. Então, o primeiro milagre e todos os outros, a finalidade é uma só, para que as pessoas creiam. Quem foi o beneficiário do milagre? Para que creia. E para quem conhece a pessoa, para quem convive com a pessoa, para quem cuida da pessoa, ou até para quem detesta a pessoa, ou é vizinho da pessoa, para que creia. Então, voltemos a João capítulo 2, versículo 11, e compreendamos desde já porque Jesus vai para a festa e lá decide fazer o primeiro milagre. Compreende-se por quê? Pedro, André, João, Felipe, Natanael, só 5 são citados aqui no capítulo 1 antes das bodas. Mas tem os outros também. Tem Tiago Menor, tem Simão Zelota, tem tantos outros. Tem Judas Tadeu, tem Judas Iscariotes. Eles não são citados aqui, mas eles estão lá. Jesus já está com um grupo formado em Caná da Galileia. Repare que o texto diz 3 dias. 3 dias depois. Uma alusão a uma passagem. Uma alusão a uma transição extremamente importante. Se 3 é um número simbólico no Antigo Testamento e no Novo, o número da Trindade. E já vimos a simbologia de tantos números em tantos anos aqui estudando a Bíblia. Mas 3 dias, imediatamente o cristão lembra logo de quê? Os 3 dias que decorreram entre a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Aliás, vamos ter uma transição, uma passagem, a passagem da água para o vinho. Mas talvez não vejamos hoje, porque a gente vai mastigar bastante esse texto. A primeira coisa, não deixem escapar, 3 dias depois. 3 dias depois de morto, Jesus ressuscitou. 3 dias depois de convocar os apóstolos, pilares sobre os quais Cristo Jesus haveria de edificar a sua igreja, só 3 dias depois. Pedro é rocha, mas os apóstolos também são rocha, também são alicerce. Por favor, vamos à carta do apóstolo Paulo. Por que 3 dias são necessários? Por que 3 dias são tão importantes? Efésios, capítulo 2, versículos de 19 a 21. Jesus, nesses 3 dias, está providenciando, por assim dizer, os alicerces da igreja. Ele começa indo ao mar da Galileia. Jesus não era pescador. Jesus chamou pescadores para serem pescadores de homens. Qual era a profissão, humanamente falando, do nosso Senhor Jesus Cristo? A profissão do seu pai adotivo? Carpinteiro. Mas ele deixa a carpintaria e vai até o mar da Galileia. Repito, o Evangelho não diz que os 12 eram pescadores, mas esses eram pescadores. Natanael não se pode dizer com clareza, mas esses outros eram pescadores. Pedro, André, Tiago e João. Felipe aparece aqui, muito provavelmente, por ele ter encontrado Jesus, por ele ter sabido
que esses três já haviam se encontrado com Jesus, os indícios são muito claros, são enormes de que Filipe também era pescador. Mas os demais não. Os demais não. E onde eles moravam, por exemplo, Mateus. Mateus era um cobrador de impostos. Mas qual a cidade onde ele cobrava impostos? Será que era Cafarnaum? Parece que era Cafarnaum. Mas aí vem as tergiversações, aí vem as elucubrações, etc. E é um assunto que não é muito relevante por agora, para saber a cidade de alguns deles, a cidade natal, por exemplo, Filipe era de Betsaida. A cidade deles, outro era de Caná da Galileia, etc. Se pode descobrir, mas onde eles residiam é muito difícil, com a profissão deles também é um pouco difícil. De qualquer maneira, vamos então aqui a um texto muito importante em Efésios 2, de 19 a 20. Consequentemente, já não sois hóspedes nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Agora vem o que interessa. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. É nele que todo edifício harmonicamente disposto se levanta até formar um templo santo no Senhor. O que Jesus então faz nesses 3 dias na Galileia? Coloca os fundamentos da igreja. 3 dias para fazer o alicerce. Para fazer, na minha terra se chama a sapata. Então, como se faz o alicerce? Você cava a terra com aquela quantidade determinada pelo engenheiro ou pelo arquiteto, não me pergunte quem, não me perguntem quem, e depois se coloca aquela mistura de granito com cimento, uma argamassa bem forte, bem concentrada, para que fique algo realmente bem sólido, bem alicerçado. Muito bem. Agora vamos resolver um probleminha. Qual é o probleminha? O probleminha, deixe aí gravado, por favor, coloque um papelzinho na sua Bíblia em Efésios 2, 20, porque vamos para 1 Coríntios, capítulo 3. Versículo 11, é um assunto tangencial à intercessão de Nossa Senhora, mas uma vez que Jesus vai chegar lá acompanhado deles, e eles são o fundamento da igreja, Efésios 2, 19 a 20, vamos então resolver um imbróglio. E o imbróglio é exatamente lendo a 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 e 11. Versículos 10 e 11. Não, vamos ler a partir do versículo 9. Nós somos operários com Deus. Vós, o campo de Deus, o edifício de Deus. Gravem essa imagem, porque a igreja é o edifício de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento, mas outro edifica sobre ele. Agora vem a frase que interessa. Ela está no versículo 11. Todos juntos. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Agora leiam de novo Efésios e vejam se vocês encontram a contradição. Efésios 2, 20. Efésios 2, 20. Comparem Efésios 2, 20 com 1 Coríntios 3, 11. Compararam? Perceberam alguma contradição? Oh, parabéns! Então não tem contradição nenhuma? Pois bem, é sinal de que vocês são católicos, ou seja, que vocês são evangélicos. Porque há pessoas que tentam encontrar contradição. Vocês já ouviram alguém dizer, quando nós dizemos que São Pedro é o fundamento da igreja,
que São Pedro é a rocha sobre a qual Jesus Cristo edificou sua igreja, segundo as palavras do próprio Jesus, diga-se de passagem, em Mateus capítulo 16, versículos de 18 a 19, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então alguns protestantes dizem, nós não temos nenhum outro fundamento. Para nós, São Pedro não é fundamento. E eles citam a 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, que vocês leram agora, quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Cristo Jesus. Ora, quem escreveu a 1 Coríntios foi São Paulo. E quem escreveu a carta aos Efésios foi São Paulo. Logo, não pode haver contradição. Portanto, não há contradição em dizer que Jesus Cristo é o fundamento da igreja e que os apóstolos também são fundamento da igreja. Não há. Eu explico por quê. Vamos começar de Efésios 2, versículo 20. De novo, Efésios 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. No próprio versículo, há uma sutil e importantíssima diferença entre fundamento e pedra angular. A pedra angular é um fundamento, mas não é único. Na 1 Coríntios capítulo 3, o texto é: ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Correto. Em Efésios é dito edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Também correto. Em que sentido? Os dois textos não se contradizem. É muito simples. A imagem da construção nos ajuda a entender. A pedra angular, que é a pedra fundamental, a primeira que é colocada antes de se subir a parede, ou de se subirem as paredes, é a pedra do ângulo. Um edifício que vai ter 4 paredes. Ou então um espaço que vai ter 4 paredes. Significa um espaço que vai ter 4 ângulos. Presumindo, eu não sei, que aqui nós estamos nesta sala retangular. Se é retangular, aquela parede lá do fundo tem as mesmas dimensões de largura que essa daqui, para ser retângulo, e essas duas paredes aqui têm que ter a mesma largura, senão não vai ser retângulo. Retângulos não é quadrado, quadrado são 4 lados iguais. Parece-me que a sala aqui não é quadrada, é retangular. Então, se é retangular, quais são os ângulos de cada ponta? 90 graus. Tem que ter 90 graus. E se isso está na planta baixa, a única maneira de você saber isso é com o esquadro. E o esquadro você só descobre quando você passa uma linha, depois de ter colocado a pedra do ângulo, a pedra angular ali, outra pedra angular aqui, outra acolá e outra acolá. E você, depois de passar os 4 fios, você coloca um esquadro ali e você vê exatamente que ali tem 90 graus. Aí os outros tijolos vão sendo levantados. Isso é uma coisa básica na arte da engenharia, da arquitetura, enfim. Muito bem, Cristo é a pedra angular. A pedra angular como fundamento. Jesus é fundamento de nossa fé, como objeto da fé. Os apóstolos são fundamento da nossa fé, como testemunhas da fé, anunciadores da fé. Nós cremos no que eles viram, no que eles ouviram, no que eles tocaram, no que eles transmitiram. Nesse sentido, eles são testemunhas oculares. Jesus ressuscitado, não só ressuscitado, mas o Senhor Jesus, antes de morrer, Ele os chamou, Ele conviveu com esses, eles ouviram nosso Senhor,
escutaram suas palavras, viram seus ensinamentos, contemplaram nosso Senhor, abraçaram nosso Senhor, beijaram nosso Senhor, se vocês quiserem, dormiram bem pertinho de nosso Senhor. Foram 3 anos dessas testemunhas, vendo, ouvindo, etc. Nesse sentido, eles são fundamento. E não há nenhum problema em você usar isso, usar essa expressão fundamento para as criaturas. Por exemplo, a fé do Senhor, a fé da Senhora. Com toda certeza, a fé de vocês foi a fé dos pais. Vocês primeiro professaram a fé em Jesus, receberam o batismo, foram educados na fé católica, graças aos pais. Nesse sentido, vocês podem dizer, com relação à minha fé, a presença, o testemunho do meu pai foram fundamentais. Fundamentais. Foi fundamental aquele padre que me fez a primeira comunhão. Foi fundamental na minha vida de fé aquela catequista. Foi fundamental para a minha fé a pregação daquele sacerdote. Aquela pessoa foi fundamental na minha vida. Por quê? Porque Deus se utilizou dela como instrumento para levar Jesus para ela. Então, a expressão fundamental, ela pode perfeitamente ser aplicada às criaturas. E é o caso aqui. Portanto, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Ninguém pode pôr outro fundamento senão aquele que já foi posto, Cristo Jesus. Ou seja, a nossa fé é em Jesus, no Verbo da vida. Eu creio em Deus Pai, eu não creio nos apóstolos. Eu creio em Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, não creio nos apóstolos. Nesse sentido, de fundamento fundante, fundamento objeto da fé, creio no Espírito Santo, não creio nos apóstolos nesse sentido. Não. Porém, num outro sentido, de fundamento fundado, de testemunhas da fé, eles são fundamento. E não Jesus. Jesus é fundamento, 1 Coríntios 3,11. E pedra angular, Efésios capítulo 2, versículos 19 a 20, como objeto da fé. Mas como instrumentos, testemunhas da fé, Jesus não apareceu para si, Jesus apareceu para eles. Por favor, primeira carta de São João. Eu penso que esse texto é muito claro, porque ele mostra a importância dos fundamentos que são os apóstolos. O fundamento, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Por que eles são fundamento para nós? Porque eles foram os que Jesus escolheu para fazer, para experimentar o que São João, o caçulinha, que quando escreveu essa primeira carta já estava bastante idoso na cidade de Éfeso, perto da morte, ele escreve esta carta, como escreveu o Evangelho segundo João, a segunda João, a terceira João e o Apocalipse de São João. Ele escreveu 5 dos 27 livros inspirados do Novo Testamento. Pois bem, o que nos interessa são esses primeiros versículos. O que era desde o princípio? Quem é desde o princípio? No princípio era o Verbo estava junto de Deus, o Verbo era Deus. O que era desde o princípio, ou seja, Jesus. O que temos ouvido, atenção, qual é o sentido aqui? Audição. O que temos visto, qual é o sentido? Visão. Com os nossos olhos. O que temos contemplado, o que em nossas mãos têm apalpado, qual é o sentido? Tato. No tocante ao Verbo da vida, porque a vida se manifestou e nós a temos visto, damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, que estava no Pai e que se nos manifestou, e que vimos, o que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a vossa alegria seja completa. Pronto. Eles são fundamentais nesse sentido. Nós acreditamos?
no que eles viram, no que eles ouviram, no que eles apalparam, no que eles contemplaram. Portanto, eles são fundamentais nesse sentido. Foram os primeiros. Claro que depois deles vieram os outros. E quem ouviu isso dos apóstolos se tornou fundamental para a fé dos outros que acabaram ouvindo por meio deles. E depois a terceira geração, depois a quarta geração, depois a quinta geração, até a geração do seu pai e da sua mãe. Então, nesse sentido, seu pai e sua mãe foram, se já morreram, fundamentais e são fundamentais se estão vivos. Ficou clara a questão do fundamento? Ficou claro? Então respondeu muito bem quem disse que não há contradição nenhuma. Não há contradição nenhuma em dizer que Jesus é o fundamento e dizer que o pai da senhora ou pai do senhor é fundamento. E outra, não há escândalo nenhum dizer que a senhora é fundamental para as pessoas acreditarem em Deus. Se alguém acreditou ou acredita em Jesus graças ao seu exemplo, graças ao seu testemunho. Então, se a senhora educou seus filhos na fé católica e não tenho dúvida disso, por favor, ostente esse título. A senhora foi e é fundamental para a vida dos filhos, mesmo que os filhos não reconheçam. E é isso que é bonito. Vamos ao exemplo, a segunda carta de São Paulo a Timóteo, onde a avó, a única vez que aparece a palavra avó, levante a mão quem já é vovó. Que bom, muito bem. Então, as vovós devem ser fundamentais aos netos até o fim da vida. E não abram mão desse título. Vamos ver agora a avó de Timóteo e a mãe de Timóteo. Repare que bonito, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, só o versículo 5. Repare que coisa bonita, repare quantas pessoas fundamentais na nossa vida. Eu até peço, caro internauta, que você hoje reze por essas pessoas fundamentais. A gente pensa que elas não são fundamento, mas são. Eu dou um exemplo. Você vai de férias para um país e lá, por incrível que pareça, não existe coincidência, não existe fatalidade, o que existe é providência. Você entra numa igreja para participar de uma missa e sobe um padre no altar, um padre de língua portuguesa ou de uma língua que o senhor entende, que a senhora entende. O sacerdote faz uma homilia tão impactante do ponto de vista positivo. Ele foi profundo. Ele tocou profundamente aspectos da sua vida. Você estava vivendo um drama, tal. A pregação marcou tanto que você votou uma outra pessoa desse país. Você sabia que essa pessoa foi fundamental para você? Ela se tornou fundamento para a sua vida. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Cristo por pedra angular. Agora, eu gosto muito dessa frase, porque eu tive avós santos, eu não tenho mais, já os avós paternos e maternos já morreram, e rezo por eles todos os dias, mas agora é hora de lembrar também dos avós que foram fundamentais. Olha que bonito. E da mãe que foi fundamental, apesar dos defeitos dela, mas graças à mamãe, eu fiz o catecismo, graças à mamãe, eu aprendi a rezar. Graças à mamãe, eu aprendi a respeitá-la, etc, etc. Os pais também, por que não? Apesar de aqui não aparecer. Lloyd e Eunice vão aparecer, mas podemos alargar o leque e colocar também os pais do sexo masculino e os avós do sexo masculino. Vamos ler juntos o versículo 5. Conservo a lembrança daquela tua fé tão sincera, que foi primeiro a de tua avó Lloyd e de tua mãe Eunice, e que, não tenho a menor dúvida, habita em ti também. Repare que bonito. A fé cristã que é passada de geração a geração. O que me toca nesse versículo é fé sincera. Eu já expliquei para vocês a etimologia da palavra sincero.
sine cera, sem cera, sem retoque, sem fingimento, sem hipocrisia, sem teatro. Fé sincera, que se traduz em orações tão puras, em uma celebração tão cândida, tão piedosa, em atitudes realmente de pessoas que procuram viver a coerência da fé no relacionamento com os outros, não mentindo, não traindo, não dissimulando, não explorando, mas usando de retidão, de honestidade. Repare que bonito, fé tão sincera. O tão, me parece que é um advérbio de quantidade, tão, tanto, tão ou tanto, né? É quantidade. Então, não é sincera simplesmente, é tanto sincera. Quando você diz tão sincera, você quer elevar, você quer aumentar aquela realidade, como que não é uma sincerinha qualquer, sincerinha, desculpe, é sincera em um grau muito eminente, ou seja, sinceridade da fé, fé pura, digamos assim, que foi primeiro de tua avó Lloyd. Esse texto eu quis colocar justamente para a gente se lembrar, sabe de quem? Estamos tratando de Nossa Senhora, que vai ser a convidada para a festa. Ela não vai ser a figura mais importante, porque a figura mais importante é Jesus, mas a avó materna de Nosso Senhor Jesus Cristo e do avô materno de Nosso Senhor Jesus Cristo, cujos nomes não aparecem na Bíblia, mas aparecem num apócrifo, e que nós celebramos no dia 26 de julho, Joaquim e Ana. Repare que bonito, a fé da Santíssima Virgem é a fé que ela herdou dos seus pais. E Nossa Senhora educou o menino Jesus nessa fé dos pais. Claro que ele é Deus, mas foi semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Portanto, ele foi educado por Nossa Senhora. Ele aprendeu a rezar com Nossa Senhora. Com São José também, por favor. Bem, então vejam, aqui há o fundamento da fé de Nosso Senhor Jesus Cristo, dos princípios que ele aprendeu no berço. Um garoto, agora já está um homem, 30 anos, sim, está crescido, ainda está com sua mamãe, ainda não foi expulso de Nazaré da Galileia, porque ele vai ser expulso, vocês sabem, né? E depois desse dia, nunca mais Nossa Senhora pisará em Nazaré. E Jesus nunca mais pisará em Nazaré. E detalhe, foi logo depois que ele saiu de Caná da Galileia. Entre Caná da Galileia e Nazaré, 25 quilômetros, 30 quilômetros, não chega mais que isso não, 25 quilômetros, é perto, né? Pois bem, então, sai de Caná, vai a Nazaré, lá tem o famoso e trágico episódio de que os seus conterrâneos arrastam Nosso Senhor para um lugar alto, de onde pretendem jogá-lo, e Jesus escapa para não morrer. Também aí acabou, Jesus nunca mais vai entrar em Nazaré, e sua mamãe também, porque vai acompanhá-lo. Bem, então a questão do fundamento. Por favor, celebravam-se bodas em Caná da Galileia e achava-se ali a mãe de Jesus. Celebravam-se bodas. Eu quero recordar a vocês que, como nos dias atuais, como em 2000 anos de história, aliás, um costume que é anterior a Nosso Senhor Jesus Cristo, as festas de casamento não eram como as festas dos católicos, onde você tem o casamento, terminou a missa na igreja, você vai para o buffet, ou vai para o clube, ou vai para o salão paroquial que está alugado, e tudo acaba 2 ou 3 horas da manhã, no mais tardar às 5, quando o DJ está com sono, ou então quando a banda de forró, no caso do Nordeste, está todo mundo cansado, aí acaba. Não é assim não. As festas de casamento mais antigas demoravam 7 dias, algumas 4 dias, outras 3 dias. Eram dias de festa.
Não é apenas um dia, chegou porque o casamento aconteceu, etc. Não, o casamento acontecia não na sinagoga, acontecia na casa mesmo. E quem abençoava eram os pais. E todos ao redor. E havia toda uma... Não sei se é interessante depois a gente ver, pegar algum vídeo no YouTube para assistir, não um vídeo muito demorado, mas o ritual de casamento judaico do Antigo Testamento ou no tempo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então era uma festa que se prolongava por pelo menos 3 dias. Vocês entenderam por que faltou vinho? Bom, a razão para faltar vinho talvez seja um erro de cálculo, ou talvez seja também, eu não quero insinuar absolutamente nada dos convidados, que houve entrão demais. O que é entrão? É quem vai para a festa sem ser convidado. Aí não há empregado que aguente, não é, porque vai acabar faltando mesmo. Bom, só vamos saber no céu porque foi que faltou vinho. Mas, festa de bodas, uma festa de casamento. O texto não diz nada a respeito do noivo, não diz nada a respeito da noiva, não diz nada a respeito da família, mas com toda certeza, por causa do versículo 1, achava-se ali a mãe de Jesus, temos que nos remontar, atenção, para a mentalidade daquele tempo, que com relação ao que eu vou dizer, não é muito diferente da mentalidade atual. Quando você vai convidar uma família para a festa de casamento, aqui no Ocidente há o costume de mandar um convite, e ainda um convite com o biquinho dobrado, que significa dizer, eu vim aqui, eu entreguei pessoalmente. Ou seja, se você vir aquela pontinha dobrada, significa a pessoa mesma veio, e a pessoa mesma quis que eu recebesse, portanto é o interesse dela que eu vá para a festa. Aqui no Ocidente se costuma colocar o nome dos donos da casa ou do casal e não dos filhos. Vejam que coisa interessante. O texto não diz, e Jesus estava lá. Vejam o versículo 1. Achava-se ali a mãe de Jesus. Reparem como começa o versículo 2. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Também. Isso quer dizer que a convidada principal foi Nossa Senhora. Também, em virtude disso, o filho dela, o unigênito, com o devido respeito aos protestantes que acham que Nossa Senhora teve muitos filhos, teve coisa nenhuma. Teve um filho só. Quando a Bíblia fala dos irmãos de Jesus, que é um assunto que já tratei aqui ad náusea, e podemos até tratar depois que estudarmos esse assunto de Nossa Senhora, os irmãos de Jesus, que nunca na Bíblia são chamados de filhos de Maria. Irmão na Bíblia tem 11 significados, 11, simplesmente 11. A paz do Senhor, irmão protestante que está assistindo, irmão no sentido da fé, irmão em Adão, natureza humana, irmãos em Abraão, nosso pai na fé, Romanos capítulo 4, então todos os judeus são nossos irmãos, todos os islâmicos são nossos irmãos, e todos os cristãos, inclusive os protestantes, são nossos irmãos. Depois, irmão, membro da mesma tribo, membro do mesmo clã, membro da mesma família, membros da mesma casa, irmãos também os conacionais, irmãos aqueles que se unem em prol de um interesse comum, etc, etc, etc. Não é o momento aqui de tratarmos disso. Bom, Nossa Senhora foi a convidada. Vejam aqui, parece, é a primeira vez. É um indício, por favor, não é uma prova, a respeito da morte de São José. Quando ele morreu, a Bíblia não é clara. Mas este versículo aqui, talvez, seja um indício. O que é um indício em linguagem jurídica? Indício é um elemento que, unido a outro ou outros elementos,
leva este com os outros, portanto, levam o juiz por indução a concluir alguma coisa, ou indício da culpa, ou indício da inocência, etc. Prova não. Também não vamos entrar aqui nessa sutileza. Temos uma eminente advogada aqui, além de Dona Tamar, quem mais é advogado aqui? O Senhor. Bom, eu estou ensinando o Pai Nosso ao vigário, falando a distinção entre indício e prova. Aqui, nesse versículo, não temos uma prova de que São José morreu. Prova seria se o texto descrevesse realmente a morte de São José, ou o texto escrevesse que ele morreu. A Bíblia nem diz que ele morreu, mas é óbvio que ele morreu, porque ele se estivesse vivo, teria 2018 anos, ou pelo amor de Deus. Vamos evitar essa bibliolatria de dizer que eu só acredito no que está na Bíblia. A Bíblia não fala da morte de São José. Se Nossa Senhora aqui foi convidada e estava sozinha, pelo menos o texto não diz que ela estava acompanhada de São José, muito provavelmente, aos 30 anos de idade, Jesus já era órfão de pai adotivo. Portanto, muito provavelmente, Nossa Senhora já era viúva. Está claro? Muito bem. Então, o que é que nós temos aqui? Faltam 3 minutos. Nós temos uma festa, onde uma pessoa ilustre foi a convidada. Achava-se ali a mãe de Jesus. Qualquer conjectura, se ela era parenta, se eles eram parentes de Nossa Senhora, ou se Nossa Senhora aparenta da família do noivo, ou parente da família da noiva, ou de ambos, já que havia o costume de se casar na mesma tribo. Nossa Senhora era da tribo de Judá, como São José era da tribo de Judá, mas o texto não diz que eles eram da mesma tribo. Muito provavelmente eram amigos, e Nossa Senhora achava-se ali. Chegou antes para ajudar nos preparativos. Como ela se dirigiu antes do nascimento de São João Batista, indo visitar Santa Isabel, não sabemos. Quando ela chegou somente no dia, o texto não diz. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Os discípulos são convidados por causa do vínculo entre Jesus Cristo e Nossa Senhora. Na ordem, portanto, nós temos primeiro a Santíssima Virgem, depois Jesus e os apóstolos. Bem, os 2 primeiros versículos, é claro que eu fiz muita digressão de assuntos paralelos, mas eram importantes para tratar dos discípulos também. No próximo encontro, se Deus quiser, vamos tratar dos versículos 3, e por favor, caro internauta, não perca o próximo programa, o próximo encontro, porque como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhes, ele já não tem vinho. Aqui é o cerne do assunto intercessão de Nossa Senhora. Depois nós vamos ver o significado muito bonito das 6 talhas de água que Jesus mandou colocar. Por que 6? Por que não menos? Por que não mais? Qual o significado disso? Até o próximo sábado, se Deus quiser. Boa noite.